Olá pessoal, bem-vindos ao Love Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é uma honra ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trago para vocês a primeira aula do volume 3 do PET do primeiro ano do ensino médio. Esse PET ele vai tratar sobre função de segundo grau e nessa primeira semana a gente vai revisitar um assunto que vocês devem se lembrar que é do ano passado. Mas como o aluno costuma esquecer, né? Passa um ano, o aluno meio que apaga tudo que ele aprendeu, infelizmente, a gente vai dar uma recordada, tá? Então a gente vai lembrar aqui que é uma equação do segundo grau. Pessoal, uma equação do segundo grau ela também vai ser chamada de equação quadrática. Ela é toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Nossa, Thiago, quanta letra! Cara, a única letra que vai ficar na verdade é o x. Esse A, esse B e esse C eles são números, tá? E é importante observar que o A ele não pode ser zero. Por que o A não pode ser zero? Porque se ele fosse zero, aquele termo ax² ele ia se anular. Não tendo x², a equação não é de segundo grau, tá? Então aquele A ele não pode ser zero. O B e o C podem. O A não. Bom, o A não é um homem pequeno não, tá? A gente vai ver um exemplo aí para poder identificar esse A, esse B, esse C. Talvez vai parecer meio ridículo, mas pessoal, a base de tudo dessa matéria está em identificar A, B e C. Por mais bobo que pareça essa identificação, é ela que vai fazer todo o resto para vocês. Tudo que a gente vai ver, vocês vão ver aqui na equação segundo grau e depois também na função, depende do A, do B e do C. Pela experiência que eu tenho, eu vejo muito aluno se embananando nesse A, B e C. O aluno esquece o sinal, o aluno corresponde a letra errado, quando a equação está incompleta, o aluno troca. Vocês vão ver aqui, a gente vai ver alguns exemplos aqui bem básicos, tá pessoal? E eu vou apontar exatamente os erros comuns que os alunos costumam cometer, tá? E já tem um erro comum nessa primeira equação aí, ó. x² menos 3x mais 2 igual a zero. O A, ele vem do termo x². Aí o aluno olha ali e fala, pô, o A tá ali, mas não tem nada antes, então o A é zero. Pessoal, acabei de falar, o A nunca vai ser zero, tá? Até porque tem o termo x² ali. Se fosse zero, ele nem tava ali. Aí não vai falar, então o A ali ele vale x². Pessoal, o A ele não é letra. Quer dizer, o A é letra, né? Mas o nosso A aqui, ele vai ser trocado por um número. Ele tem um valor estabelecido para ele. É um número que acompanha o x². Na falta de um número que acompanha a letra é porque é como se tivesse um 1 ali. É como se fosse 1x², tá? Só que o 1 na multiplicação a gente costuma omitir ele. A gente não escreve 1x. A gente coloca só x. Então a gente não escreve 1x², a gente escreve x². De forma que o nosso A ali ele vale 1. Tá? Então o A é 1. Aí agora o B. O B vem do termo menos 3x. Outro erro comum. O aluno vai e coloca que o B é 3. Pessoal, não. O sinal vai junto. O B é menos 3. Tá? E o C é o que sobra. O que sobrou ali foi o mais 2. Aí você pode escrever mais 2 ou simplesmente 2. O positivo ele dispensa o sinal. Só o negativo que obriga. Se você não colocar sinal, você está entendendo que o número é positivo. Então mais 2, 2 dá na mesma. Tá? Próxima equação. 2x². O A então vale 2. Mais 4x. O B vale 4. Menos 3, o C vale menos 3. Próxima, menos 3x², então o A vai dar menos 3. Mais 5x, o B vai dar 5. E menos 1, o C vai dar menos 1. Agora toma cuidado, repara que está faltando coisa nessa próxima equação.
ela está simplesmente x² menos 4 igual a 0. Então o A vem de quem? X². Então é como se fosse 1x². Então A vale 1. O B vem de onde? O B vem do x. Tem x ali? Não. Tem x². Se não tem x é porque ele anulou. Se ele anulou é porque o B vale 0. E é aqui que eu quero chamar a atenção para outro erro comum. Tem muito aluno que chega e atribui A, B e C na ordem que aparece. Então colocaria A igual a 1, B igual a menos 4 e não teria C. Toma cuidado, tá, pessoal? Esse A, B e C eles são bem específicos, tá? O A é o coeficiente do x². O B é o do x. E o C é o sozinho. Então não é na ordem que aparece. Eles têm posição, eles têm lugar fixo, tá? Então, no caso ali, aquele menos 4 ele vai ser o C, tá? Que ele não tem letra junto, é independente. Próxima. Menos 2x² quer dizer que o A vale menos 2. Mais 5x quer dizer que o B vale 5. E aí acabou. Por que acabou? Porque o C vale 0. E na próxima, menos 3x² porque o A vale menos 3. Não tem x, então B vale 0. E não tem mais nada porque o C também vale 0. Ok? Então tenham atenção com isso. Atenção especial. E agora a gente vai ver como que a gente resolve uma equação de segundo grau. Tá? Pessoal, resolver uma equação é você determinar o valor do x. Ou da letra que tiver, né? Que a gente chama de incógnita. Tá? Uma solução para uma equação é um valor que quando você coloca no lugar da letra e você faz a conta, a equação é verdadeira. Tá? Isso é ser uma solução. Tá? E já estou falando a palavra solução é porque é justamente isso. Esse valor que a gente encontra ele vai ser chamado de solução ou então raiz da equação. Tá? Então solução ou raiz. No caso da função do segundo grau, da equação, desculpa, o método mais usado é a fórmula de Bhaskara. Não é a Bhaskara que você usa por causa do Covid. Não, Bhaskara. Tá? A fórmula é essa, tá? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, sobre 2A. Repara que essa fórmula depende justamente do A, do B e do C. Por isso que eu falei com vocês. Tem que saber definir quem que é A, B e C. Porque depois você vai precisar. Na fórmula de Bhaskara, para achar a raiz da equação, você já usa o A, B e C. Mas é comum, pessoal, a gente pegar aquele termo dentro da raiz e destacar ele, fazer ele à parte, tá? Ele vai ser chamado de discriminante. A gente vai usar uma letra grega que é o delta, tá? O delta é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Bom, a gente vai ver um exemplo de aplicação aí, ó. Resolva em R, esse R aí são os números reais, tá? As equações a seguir. Então tem 3 equações para a gente fazer. Então vamos começar pela letra A. Vou pegar a colinha ali e vou botar do lado. Repare que eu já reduzi bem a fórmula, né? Que eu coloquei aquele delta, né? Então vamos lá. Primeiro passo é determinar os coeficientes. Quem é coeficiente? É o A, B e C. Então lembra que o A ele vem do x². Então o A aqui vale 1. O B ele vem do menos 5x. Então o B é menos 5. E o C vem do mais 6. Então C é igual a 6. Segundo passo é calcular o discriminante, que é aquele delta bonitinho lá de cima. Então o delta é igual, tá lá, ó, B ao quadrado. Quem que é o nosso B? É o menos 5. Então vai ficar menos 5 ao quadrado. Continuando a fórmula, menos 4, então já boto aqui menos 4. Aí tá lá, vezes A. Quem que é o nosso A? É o 1. Então vai ficar vezes 1. Vezes C. Quem que é o C? É o 6. Então a nossa conta fica assim. Pessoal, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 5 vai dar 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então vai ficar 25 menos 24.
Então nosso delta ali vai dar 1. Terceiro passo, as soluções. Então a gente vai usar aquela outra fórmula ali, ó. Então o nosso x ele vai ser menos b. Quem que é o b? Menos 5. Então vai ficar menos 5. Aí mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? É 1. Então mais ou menos raiz de 1. 2 vezes a. O nosso a é 1, vai ficar então 2 vezes 1. Pessoal, menos 5, menos e menos é mais. Então vai ficar 5. Raiz de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Tá? O negócio já deu uma adiantada aqui, né? Mas, enfim. Esse mais ou menos, pessoal, ele abre em duas soluções, tá? Então, toma cuidado que você vai fazer duas contas, uma com mais e outra com menos. Porque são as duas soluções, tá? Como a equação é do segundo grau, ela tem duas soluções. Então, a primeira você faz 5 mais 1 sobre 2. E a segunda você faz 5 menos 1 sobre 2. Beleza? 5 mais 1 é 6. Sobre 2 vai dar 3. 5 menos 1 é 4. Dividido por 2 vai dar 2. Então a solução da nossa equação ali vai ser 2 e 3. Beleza? São as duas soluções. Se você substituir lá em cima, você vai encontrar uma sentença verdadeira. Tá? Realmente dá zero aquela conta ali se você fizer o x igual a 2 ou se você fizer o x igual a 3. Beleza? Bom, tá aí a solução. Se quiser pausa aí, dá uma copiada. E a gente vai já para o exemplo B. Então a letra B está assim, vou colocar nossa colinha ali do lado. Então primeiro passo, coeficientes. Então 4x² quer dizer que o A vale 4. Menos 4x quer dizer que o B vale menos 4. Mais 1 quer dizer que o C vale 1. Segundo passo, discriminante, é o delta. Então vamos lá. B ao quadrado, sendo que o B vale menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Nosso A vale 4 também. Tudo 4 aqui na fórmula, né? Vezes C. O C vale 1. O C não vale 4, não. Então, pessoal, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16. Positivo, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. Então vai ficar 16 menos 16. O nosso delta aqui, então, ele vale 0. Beleza? Então, terceiro passo, soluções, que é o x. Então, fica como? Ó, o x é menos b. Como o nosso b vale menos 4, então a gente vai trabalhar aqui com menos 4. Mais ou menos raiz de delta. O nosso delta é 0, então mais ou menos raiz de 0. Sobre 2 vezes a, o nosso a vale 4, vai ficar 2 vezes 4. Menos 4 dá 4. Raiz de 0 dá 0. E 2 vezes 4 dá 8. Aí, pessoal, repara. Se eu fizer 4 mais 0, dá 4. Se eu fizer 4 menos 0, também dá 4. Então aqui eu não vou precisar abrir em duas contas, porque as contas vão dar iguais. Tá? Você somar 0 ou tirar 0 dá na mesma. Então x1 é igual a x2. Vai ficar 4 sobre 8, então que dividido ali vai dar 1 sobre 2, né? Então a nossa solução é 1 sobre 2. Embora pareça que a equação só tem uma solução, na verdade ela tem duas. Só que as duas soluções são iguais. A gente fala que esse 1 sobre 2 ele é raiz dupla daquela equação. Ela é uma raiz duas vezes, tá? Daqui a pouco a gente analisa por que aconteceu isso. Letra C, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Colinha ali do lado. Primeiro passo, coeficientes. x² quer dizer que o A é 1. Mais 2x quer dizer que o B é 2. Mais 2 quer dizer que o C também é 2. Segundo passo, o discriminante, que é o delta. Então, B ao quadrado. Nosso B é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4. Vezes A, sendo que o A é 1. Vezes 1. Vezes C, sendo que o C é 2. Vezes 2.
2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 1 é 4, vezes 2, 8. 4 menos 8 vai ficar o delta igual a menos 4. Tá? Então, terceiro passo, soluções, que é o x. Então, x é igual a menos b, sendo que o b é 2. Então, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de delta. O nosso delta é menos 4, então vai ficar mais ou menos raiz de menos 4. 2 vezes a, sendo que o a é 1, vai ficar 2 vezes 1. Ou seja, menos 2. Quanto que é a raiz de menos 4? Sinceramente, a gente vai discutir daqui a pouco, mas embaixo fica 2. Então, pessoal, raiz de menos 4. Você pode tentar falar que ela é 2. Só que repara que se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4. Que não é menos 4. Definitivamente 4 não é o mesmo que menos 4. Quer dizer, então, que a raiz de menos 4 ela não é 2. Ah, então a raiz de menos 4 é menos 2. Só que se eu fizer menos 2 ao quadrado, eu também vou obter 4. De forma que a raiz de menos 4 também não é menos 2. Então, pessoal, o que acontece é que essa raiz de menos 4 ela não é um número real, tá? Ela vai ser o que a gente chama de número complexo, que vocês estudam no terceiro ano quando for estudar polinômio. E a questão aqui pedia para resolver as equações no conjunto dos números reais. Então, nos números reais, esse menos 4 não existe. Se ele não existe, a nossa equação não tem solução nos reais. Ela tem solução? Tem. Só que nos reais, não. A solução dela é nos complexos, que não é o nosso objeto de estudo agora. Então, para a gente aqui, no nosso contexto, a solução ali é vazia, não tem ninguém. Tá? Bom, aí está o resumo do que a gente fez. Tá? A primeira equação, delta deu 1, e a gente encontrou a solução 2 e 3. Na segunda, o delta deu 0 e a solução foi meio. E na terceira, o delta deu menos 4 e a solução deu vazio. A gente pode enxergar isso da seguinte forma. Na primeira, o delta foi positivo, a gente encontrou duas soluções. Na segunda, o delta foi nulo, a gente achou uma solução só. E na terceira foi negativo, a gente não achou solução. Pessoal, isso não é à toa não, tá? O número de soluções está diretamente relacionado ao sinal do nosso delta, tá? Porque repara que a nossa fórmula para poder achar é aquilo dali. Então, tudo depende daquele mais ou menos, porque é ali que você abre em duas soluções, tá? Então, se você consegue abrir por exemplo, vamos supor que o delta deu, sei lá, 7. Então você tem mais ou menos raiz de 7. Esse valor existe, então você abre uma conta com mais raiz de 7 e a outra conta com menos raiz de 7. Então você abre em dois valores diferentes. Se você tem que o delta é 0, a gente viu, né? Mais ou menos 0 dá na mesma. Então você não consegue abrir em dois. É um valor só. E se o delta é negativo, você não abre valor nenhum porque não vai ter solução no real, né? Então, ó, é justamente isso que eu estou falando. O nosso objetivo é abrir as duas contas ali, x1 e x2. Tá? Então, o número de soluções vai depender desse sinal. Então, se o delta for positivo, a equação tem duas soluções reais. Se o delta for 0, só tem uma solução real, que é dupla, né? Eu comentei com vocês, é dupla. E se o delta é negativo, você não encontra solução real. Então esse é o resumo baseado no sinal do delta. Tá? E aí a gente chega nas atividades, finalmente. Né? Bom, essa semana aí tá curta de atividade, né? Eu estou aqui vendo a página de vocês, pelo material que eu tenho aqui, é a página 15. Tá? Se der diferença aí, vocês observam de vocês, mas você só tem 3 atividades, tá? Tudo bem que vai ser atividade que vai demandar um tempinho para resolver, porque é muita coisa.
Primeira atividade. Resolva as equações quadráticas usando a fórmula de Bhaskara. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês usem os 3 passos. Identifique os coeficientes, calcule o discriminante e calcule as raízes. Exatamente como eu fiz nos exemplos dessa aula, tá? Então tem que seguir os 3 passos. Isso que eu quero de vocês. O que eu vou chamar a atenção de vocês é que a letra F e a letra G, elas poderiam ser feitas sem usar a fórmula. Só que na questão está pedindo para usar. Então vocês façam usando. O que eu vou fazer aqui com vocês é mostrar um jeito alternativo e às vezes até rápido de resolver essas duas. Então, sem utilizar a Bhaskara, o que a gente teria aqui? Ó? O x² menos 4 é igual a 0. Isso é o mesmo que x² é igual a 4. Que número que é elevado a 4... Aliás, desculpa, que número que é elevado ao quadrado dá 4? Tem o 2 e tem o menos 2. Acabou. Vocês vão usar a Bhaskara e vocês vão encontrar esses valores. 2 e menos 2, tá? Observem aí. Mesma coisa na G. x² menos 64 é igual a 0. Então o x² é igual a 64. Então que número que é o quadrado dá 64? Tem o 8 e tem o menos 8. Beleza? Vocês vão usar a Bhaskara, não é para fazer isso que eu fiz. Vocês vão encontrar o x1, por exemplo, igual a 8 e o x2 igual a menos 8. Pode ser que ache na ordem contrária, mas a ordem ali não tem diferença, tá? Beleza? Então tá. Atividade 2. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas. Então, pessoal, conta também justifica, tá? Então, na letra A, ele está dizendo que x é igual a raiz de 5 e x é igual a menos raiz de 5 são soluções da equação x² mais 5 igual a 0. E na B, 5 raiz de 3 e menos 5 raiz de 3 são soluções da equação x² mais 10 igual a 0. Pessoal, vocês têm 3 opções. Primeira opção, substitui o x por esses valores aí naquela conta e vê se bate. Se realmente dá 0 a conta. Segunda opção, resolve usando Bhaskara. Vê se a resposta bate. Terceira opção, resolve usando o que eu acabei de fazer na F e na G. Mas essa eu não gostaria que vocês usassem agora não. Mas se quiser pode, tá? Mas eu acho que o ideal aí é usar a primeira opção, que é substituir. Troca o x pelo valor ali. Então, por exemplo, na letra A, vou pegar o x igual a raiz de 5. Vou colocar então raiz de 5 ao quadrado mais 5. Vou resolver essa conta e ver se dá 0. Se der 0, ok. Se não der, é porque está falso, tá? Então, acabei de falar, né? Então, eu falei 3 soluções, né? Mas tá aí, ó, resolver as equações. Então, dei 2 opções para vocês, resolver as equações. E 2, substituir x pelos valores determinados em cada equação e verificar a validade. Ok. Letra C. A equação x mais 2 ao quadrado mais 5 é igual a 3x mais 1 ao quadrado é uma equação quadrática. Pessoal, o detalhe aqui é você desenvolver os produtos notáveis. Lembrando que a gente tem quadrado da soma. No PET 2, né? A gente viu isso. Foi no 2? Acho que foi, né? Isso. Na semana 1 do PET 2, a gente fez isso. Se você não viu no canal aqui, tem um vídeo dessa aula, tá? Procura aí. Que você vai ter que resolver usando essa fórmula aí, vamos dizer assim. Aí você passa tudo para o mesmo lado e verifica se a equação é quadrática. Tá? E a D e a E, pessoal, não vou ler não, mas é baseado no que a gente definiu com relação ao delta, né? O delta e o número de soluções. É só analisar aí. Se for falsa, você corrige, tá? Para mim. Você reescreve
a frase usando o que seria verdadeiro. Se for verdadeiro, não tem que fazer nada. Né? E a atividade 3, a soma dos primeiros números naturais consecutivos, 1, 2, 3 e n, é dada pela expressão n vezes n mais 1 sobre 2. Quantos números naturais consecutivos devem ser adicionados para se obter soma 300? E ele já deu a dica. A dica está dada aí. Ó. Já não tem nem o que fazer mais para vocês. Já está informado. Vocês vão pegar aquela fórmula ali e vai igualar 300. E aí cabe a vocês passar aquele 2 multiplicando 300, distribuir aquele n vezes n mais 1, arrumar a equação e vai cair na equação segundo grau. E aí você usa Bhaskara e descobre, tá? Bom, pessoal, para essa semana era isso, tá? Espero ter auxiliado bem vocês. Aqueles que forem meus alunos podem tirar dúvida comigo. Me enviem atividade, tá? Quando terminar. E bons estudos aí. Espero vocês na semana que vem pra gente dar continuidade, tá? Então, obrigado. Até a próxima. Valeu.